Francisco de Assis Pereira, 57 anos. Quem não conhece ele? Pois é, o apelido dele, Maníaco do Parque. Agora você se lembrou, né? Poderá deixar a prisão em 2028 agora, depois de completar 30 anos de detenção, tempo máximo permitido para penas impostas antes da mudança no Código Penal em 2020. Relembrando rapidamente, Maníaco do Parque foi condenado por uma série de crimes como homicídio qualificado, estupro, ocultação de cadáver. Foi capturado em 1998 depois de confessar o assassinato de 11 mulheres. Alguns outros crimes são atribuídos para ele e ele não confessa. Segundo a advogada de Francisco, Caroline Landim, desde a época da condenação, ele nunca foi submetido a uma nova avaliação psicológica. Isso é impressionante, desde 98. Doutora Galinatti, podemos esperar esse homem solto já, indo na padaria comprar um pão ao nosso lado, recaindo no crime aí de estupro, de assassinar mulheres? Dizem que ele é, os especialistas, psicólogos, desconectado da realidade, é uma pessoa que teria... a palavra certa não é conserto, né? Mas que poderia ser ressocializada agora em 2028, na sua opinião? Então é uma incongruência na aplicação na própria lei de execução penal. Se há uma necessidade de avaliação periódica para justamente avaliar a periculosidade daquele que também praticou crimes em séries, ele foi um grande serial killer dos anos 90, dos últimos tempos, com requintes de crueldade, macabro, com requintes realmente de perversidade diabólica. E ali não houve o cumprimento por parte do Estado. E o que o Estado faz para corrigir uma incompetência, uma ausência de ação, corrige errando novamente. É absurdo. Então a gente vê que o Estado que deveria proteger a população, o Estado que deveria dar a certeza do castigo para aqueles que praticam crime, o Estado se torna omisso e pretende ali discutir narrativas superficiais a respeito de uma PEC que nada soluciona. Aliás, tudo que está descrito na PEC a gente já tem desde 2018 pela Lei do Sistema Único de Segurança Pública, a Lei do SUSP, e existe a inoperância. Será que a PEC se tornará operante porque mudou o ordenamento jurídico de legislação federal, foi para uma proposta de emenda constitucional? Eu não acredito muito. Então nada mais é do que tapear a população com narrativas que não vão chegar a lugar nenhum. A gente quer o quê? Vontade política no combate ao crime e não narrativas que tendem a se esquivar do concreto e do objetivo. E deixam a sociedade vulnerável, perdão, Marcília, era a sua pergunta agora, deixam a sociedade insegura e vulnerável. Eu queria lembrar que o Maníaco do Parque chegou a falar num livro que tem da história dele, que se for solto, mata de novo. E também sobre a discussão dos manicômios judiciários que foram extintos, né? Doutor André Marcília agora. Prazer, doutora, falar contigo. Pois é, esse eu acho que é um ponto essencial, né? A pessoa anuncia que vai cometer novos crimes, a pessoa se diz doente, para dizer o mínimo, e o Estado não tem condições ou não tem um aparato, um instrumento suficiente para mantê-lo afastado da sociedade. Há casos em que não tem jeito. Essa questão da ressocialização, ela precisa também ser desmitificada no sentido de que há pessoas que não conseguem se ressocializar, que são pessoas doentes, né? Tanto pessoas que precisam, inclusive, ser internadas para tratamento, no caso de drogas, como pessoas que, enfim, têm problemas, distúrbios psicológicos óbvios, como nesse caso, um serial killer notório. E qualquer tipo de projeto, qualquer tipo de PEC que seja feita para aumentar o tempo máximo de cadeia não vai poder alcançá-lo, não pode alcançá-lo porque prejudicaria o réu e iria contra, portanto, os princípios da legislação. Então a minha pergunta nesse caso, o que é possível fazer, alguma medida de segurança para que esses laudos psicológicos sejam impostos ao Estado, serem feitos, para que ele permaneça, pelo menos, se não preso, afastado da sociedade para não cometer novos crimes. Vamos nos lembrar que o maníaco, aquele bandido da luz vermelha, também acabou sendo solto, praticou lá pequenos furtos, enfim, saiu perdido e acabou até sendo morto, salvo engano, por conta disso, de não ter condições, nem saber mais se ressocializar. Então, o que fazer no caso de omissão do Estado em laudar me parece, o óbvio distúrbio psicológico dele?
Satisfação, doutor, em falar com você. É claro, a gente percebe uma inoperância do Estado, o Estado se colocando ali como ileso, isento de responsabilidade. A gente pode questionar diversas responsabilidades no tocante até no âmbito objetivo, responsabilidade objetiva do Estado em caso de cometimento do crime, quando ele executar a próxima vítima. Aliás, a gente tem no país, o Brasil, uma aberração. Só aqui as pessoas anunciam práticas criminosas, como crime de ameaça, e a punição é inexistente. O Estado, a gente vê que existe ali a ponderação ideológica quando a gente fala em punições. A gente percebe punições exageradas, que saem do normativo do complexo legal, porém, quando a gente percebe algo que é necessário, sim, a individualização e uma excepcionalidade, se coloca no genérico, colocando ali uma negativa de poder fazer mais, ou uma impossibilidade legislativa. A gente tem visto tantos malabarismos legislativos, tantas construções super criativas para encarcerar alguém no ergástulo penal. O porquê, então, essa omissão generalizada, jogando, então, a encargo da sociedade essa mais um perigo latente. Então, eu vejo que existe aí o que prepondera em políticas criminais, justamente a política ideológica e na inação no combate ao crime e na proteção da população e na sociedade. Doutora Raquel, aproveitando aqui a deixa, esse para mim é um caso típico que se enquadraria na questão dos manicômios judiciários, né? E a gente vê aí um caso em que você fala muito das leis, e eu concordo, a gente precisa de leis mais duras, exatamente isso. Lá fora tem prisão perpétua, quando claramente a pessoa não pode mais ser ressocializada. Mas tem esses casos também graves que são transtornos psicológicos, né? O caso desse cara é um maníaco, né? Ele não pode mais conviver. E aí você tinha, então, os manicômios judiciários. E aí, o que aconteceu? O judiciário, via CNJ, proibiu esses manicômios de existir. Eu queria saber em que pé está isso, qual a sua visão em relação a isso. Mas a gente tem esse problema também, né, doutora, que às vezes até que há a legislação de alguma maneira, mas aí vai lá o judiciário e de alguma maneira interfere nessa legislação, né? Ele toma uma decisão, como essa, vamos fechar os manicômios, ou, não pode entrar na favela, né? E assim vai. Então, assim, a gente não depende também só das leis, porque muitas vezes o judiciário vai lá e acaba com essas leis, né? Então, ele também acaba ajudando nessa sensação de impunidade que a gente tem. Porque a gente percebe, vamos solucionar a inconstitucionalidade dos manicômios, porque ali nos manicômios não existe um prazo de prisão. Muitos poderiam ficar eternamente em manicômios até o laudo ali aferir uma possibilidade de inserção à sociedade novamente. Mas aí faz o quê? Solta todos na rua. Então são situações e decisões que, ao invés de solucionar problemas, pioram, agravam a problemática, e a sociedade que se vê cada vez mais refém da incompetência do Estado, de uma ausência de legislação que a proteja e da criminalidade. No Brasil hoje é vantajoso praticar crime. O criminoso, ele sai impune e não tem essa certeza do castigo. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.